Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma análise profunda aqui no nosso espaço? Olá, vamos nessa. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, desafia umas ideias bem comuns sobre fé, política, conflito social. Interessante. O que temos aí? A gente recebeu uma análise crítica do Jorge Guerra Pires. É sobre um vídeo que ele mesmo fez, chamado O Sequestro da Fé. Ah, sim. E esse vídeo discute um livro, né? Exato. O vídeo dele comenta o livro Separation of Church and Hate, do John Fugelsang. Ok. E o legal é que nossas fontes são a transcrição desse vídeo do Jorge e também um áudio extra onde ele mesmo aprofunda, afia mais os argumentos críticos dele. Ótimo. Então temos a visão do autor da crítica bem detalhada. Isso. E a nossa missão aqui hoje é, desempacotar essa crítica. Entender por que essa ideia comum de que a fé cristã foi sequestrada recentemente pelo ódio, pelo poder político, por que isso, na visão do Jorge, é uma simplificação, talvez até perigosa. Entendi. A ideia é investigar se essa ligação entre cristianismo, poder e conflito não seria algo mais antigo, mais intrínseco do que parece, certo? Exatamente essa a questão. Vamos tentar desembrulhar isso juntos. Bora lá. Então, para começar, o vídeo do Jorge, que está baseado nas ideias do Fugelsang, parte dessa noção de sequestro. Certo. A ideia é que a mensagem original de Jesus, aquela descrita como super pacífica, focada em serviço, perdão, acolher os marginalizados, teria sido, distorcida por um movimento político bem recente. E tal nacionalismo cristão de direita, focado em poder, em ódio. Isso. E o Fugelsang, que tem uma história pessoal curiosa, né? Filho de ex-freira e ex-frade. Nossa, que interessante. Pois é. Ele pinta um Jesus quase como um rebelde da época. Contra a riqueza, contra a pena de morte, amigo dos excluídos, um judeu moreno, sem teto, que questionava a autoridade estabelecida. Entendo a imagem. Mas aí entra a crítica do Jorge Pires, né? Aí que entra. É justamente essa palavra sequestro que acende o alerta na crítica dele e principalmente no áudio complementar. E o que ele diz sobre isso? Ele sugere que essa narrativa de um sequestro recente é talvez conveniente demais. Ele até levanta a possibilidade de ser influenciada pela própria empatia do Fugelsang com as raízes cristãs dele. Faz sentido. Uma tentativa de salvar a imagem original, talvez. Pode ser. O argumento central do Jorge é que essa ligação entre certas vertentes do cristianismo, a busca pelo poder, a geração de conflito, isso não é um desvio recente, não é uma novidade. Seria um padrão histórico. Um padrão histórico.
Isso muda bastante a perspectiva. Muda. No áudio, o Jorge argumenta que, se a gente olhar para a história, principalmente depois que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, Sim. o cristianismo era o poder do Estado. Não tinha essa de convencer como hoje. A fé era imposta muitas vezes na marra, pela força. Entendi. A dinâmica era outra completamente. Totalmente. Isso só começa a mudar de verdade com as democracias modernas. Aí sim, os grupos religiosos, os candidatos ligados a eles, precisam buscar voto, precisam entrar no jogo político de outra forma. Exato. E aí, nessa visão do Jorge, o nacionalismo cristão, o fundamentalismo moderno, eles não surgem do nada, né? Não. Ele vê isso quase como um efeito colateral dessa modernização. E também da própria tentativa, muitas vezes tensa, né, de separar igreja e Estado. Tipo, ao tentar tirar a religião do centro do poder formal, surgem essas novas estratégias para buscar influência política via voto popular, apelando para a identidade religiosa forte. Exatamente essa a leitura dele, é uma consequência desse processo de mudança. E essa ideia de uma ligação histórica mais profunda, imagino que o caso Scopes seja um bom exemplo disso, né? O vídeo fala sobre ele. Sim, o julgamento de Scopes, lá em 1925, no Tennessee, é um exemplo muito forte que o vídeo detalha bem, baseada na análise da historiadora Brenda Wineapple. E o que essa análise mostra? Que não era só ciência contra a religião. Muito mais complexo. Não era só uma briga sobre ensinar evolução na escola. Tinha um caldo cultural ali, sabe? Um medo gigante do desconhecido que a ciência, a evolução representavam para muita gente. O medo da mudança. Isso, e num contexto pós-Primeira Guerra de muita instabilidade social. E mais, tensões raciais enormes. O vídeo menciona o Verão Vermelho de 1919, com linchamentos, violência racial. Era um barril de pólvora. Nossa, e como Scopes se encaixa nisso? A análise da Wineapple, citada no vídeo, traz um dado chocante. Poucas semanas depois do julgamento de Scopes, a Ku Klux Klan fez uma marcha gigantesca em Washington. Milhares de membros chegaram em trens fretados. Meu Deus. Isso praticamente desenha a conexão ali, né? Fundamentalismo religioso, anti-evolução e racismo explícito. Exatamente, não era algo escondido. A defesa da fé, ali no caso Scopes, estava totalmente misturada com o medo da mudança social, com a ansiedade racial. A lei que o Scopes desafiou proibia ensinar qualquer coisa que negasse a criação divina como está na Bíblia. E a análise da Wineapple vai além do ciência versus religião, então? Sim, o ponto dela é que o julgamento foi um catalisador dessas tensões sociais que já existiam. Racismo, medo da modernidade, tudo isso foi combustível naquele episódio. E as figuras da época como o promotor William Jennings Bryan. A Wineapple mostra que ele não era nada ambíguo, defendia abertamente a segregação racial, restrições ao voto, usava termos como raça mais avançada para justificar a supremacia branca no Sul. Pesado. Até as piadas da época sobre evolução tinham esse subtexto, né? Tinham. As caricaturas com macacos naquele contexto tinham uma conotação racista muito forte. Entendi. Tudo isso amarra bem com o argumento do Jorge Pires, então. Amarra perfeitamente. Reforça a ideia dele de que essa mistura fundamentalismo, resistência à ciência, ansiedade social, racismo, política, tudo sob a bandeira cristã não é um sequestro de agora. Tem raízes históricas profundas. E a citação do W.E.B. Du Bois que o vídeo traz é impactante nesse sentido, né? A democracia estava em julgamento, Tennessee é a América. Exatamente. Conecta aquele evento local com as fraturas maiores da sociedade americana sobre identidade, poder, história. É muito forte. Voltando então para a crítica mais direta do Jorge no áudio, ele usa uma analogia bem provocadora para falar da religião organizada na democracia, a da toxina. Ah, sim. Essa é forte mesmo. Ele compara a igreja, nesse contexto de Estado mais eleitor, a uma toxina no corpo social. E o nacionalismo cristão seria o quê? O sintoma? Seria o veneno mais destilado dessa toxina. Um subproduto da própria tentativa de separar a igreja e Estado, de tentar remover essa toxina. Nossa!
Essa imagem da toxina revela um ceticismo enorme dele sobre a religião no espaço público, né? Total. Para ele, a simples presença institucional da religião, com suas doutrinas, escrituras, nesse ambiente democrático, já gera tensão, já gera subprodutos como o nacionalismo cristão. Ele duvida muito dessas tentativas de salvar o cristianismo nesse contexto. E ele questiona até o uso de figuras como Martin Luther King Jr. para isso, né? Sim, ele questiona o uso que se faz da figura, não a figura em si, claro, mas o argumento. Como assim? Ele lembra que o King, apesar de ser pastor batista, foi preso várias vezes por autoridades e cidadãos que também se diziam cristãos, brancos no caso, e que a filosofia da não-violência do King teve muita inspiração em Gandhi, que era hindu. Ah, entendi. Ele vê como uma tática para defender a instituição toda, usando só os exemplos positivos. Exatamente. Ele chama isso de um truque comum, isolar figuras positivas para desviar o foco dos problemas estruturais ou históricos da religião em si. Isso me lembra a questão da dualidade, bons cristãos versus maus cristãos, que o vídeo também toca, a partir do Fogo ao Sangue. Ele reconhece figuras de resistência, né? São Francisco, Las Casas. Sim, Fogo ao Sangue reconhece essa tensão interna. Mas o Jorge, no áudio, vai mais fundo. Ele argumenta que o problema está na própria natureza da coisa, que o cristianismo, historicamente e nos textos, carrega intrinsecamente tanto potencial para o bem quanto para o mal. Separar isso seria uma ilusão. E ele dá exemplos concretos disso? Vários. Fala da Alemanha nazista, enquanto a liderança da Igreja Católica e de algumas protestantes fizeram acordos com Hitler, teve cristãos individuais que arriscaram tudo para salvar judeus, agindo por conta própria. A ambiguidade na prática. Exato! Cito o Brasil. Paulo Freire, que colaborou com setores progressistas da Igreja Católica ligados à teologia da libertação. Aqui é importante corrigir um lapso no áudio original que fala em prosperidade, mas o contexto do Freire é claramente com a libertação. Certo, teologia da libertação faz mais sentido. Ao mesmo tempo, o Freire foi duramente perseguido por religiosos conservadores ligados ao regime militar, que também se viam como defensores da fé cristã. Dois lados da mesma moeda institucional, digamos assim. E o exemplo da escravidão é brutal na análise dele. O Jorge ressalta que a Igreja Católica foi uma das maiores proprietárias de escravos no Brasil colônia e império, por séculos. Mesmo que depois alguns papas tenham condenado. Sim, mas por muito tempo a própria Igreja deu justificativa teológica para a escravidão, usando a Bíblia, como a maldição de Cã, para legitimar a subjugação dos africanos. Nossa, a visão dele é que a instituição joga em todas as posições, então? É mais ou menos isso, como um investidor que diversifica a carteira para garantir o lucro ou influência, não importa o cenário. É uma visão bem crítica da instituição. E ele intensifica isso com outra analogia, né? A da faca no bar. Essa é bem radical. Como ele justifica culpar a ferramenta, a Bíblia. A ideia é: imagine um bar onde o dono insiste em deixar facas afiadas em todas as mesas. Aí acontece uma briga, alguém se machuca feio. Seria justo culpar só quem usou a faca, sem questionar por que raios tinha faca disponível ali, naquele ambiente? Entendi. Para ele, a ferramenta em si, a Bíblia, com suas ambiguidades, contradições, passagens violentas, é parte do problema, não só a má interpretação. Exatamente. Não é só quem lê errado, o problema estaria também no que está escrito. E isso conecta com a crítica ao literalismo seletivo que o vídeo também traz, certo? Aquela coisa de condenar a homossexualidade, mas ignorar mandamentos sobre riqueza ou leis do Antigo Testamento. Conecta total. Mas o Jorge vai além de criticar só a aplicação seletiva. Ele avalia o texto bíblico em si como problemático. Ele usa palavras como confuso, mal escrito, maldoso em algumas partes, diz que historicamente serviu para justificar muita coisa ruim: escravidão, perseguição, submissão de mulheres. Então a culpa não estaria só no leitor, mas no livro também, na visão dele. Essa é a provocação dele. E essa crítica não para por aí, né? Chega até na figura de Jesus, porque o Fogo ao Sangue pinta ele como esse pacifista radical.
E o Jorge contesta isso também. Contesta forte. No áudio, ele chama essa visão unilateral de Jesus só como pacifista de conversa fiada, de mentira. Ele se baseia em leituras críticas como a do Bertrand Russell e lembra passagens dos próprios evangelhos. Quais passagens? Aquelas em que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada. Ou quando expulsa os mercadores do templo com um chicote de forma violenta. Ou quando amaldiçoa uma figueira só porque ela não tinha fruto fora de época. São passagens que geralmente ficam meio de lado, né? Pois é, o Jorge até observa com ironia que muitas vezes são os ateus ou os críticos de fora que têm coragem de apontar esses aspectos menos palatáveis, que estão lá nos textos canônicos. Ele rejeita essa visão que ele considera muito romantizada, muito limpinha. E qual o argumento dele sobre a mensagem em si, mesmo com esses lados? O argumento é que essa mensagem, mesmo com partes bonitas, provou em 2000 anos que não funciona como um antídoto seguro contra a violência e a busca por poder feitas em nome dela. Pelo contrário, ele sugere que as interpretações mais agressivas, mais autoritárias, muitas vezes prevaleceram na história. Ele dá algum exemplo disso? Ele cita o filme Ágora, sobre a filósofa Hipátia e o conflito sangrento entre cristãos e pagãos na Alexandria Antiga, como um exemplo de uma vertente mais intolerante do cristianismo primitivo se impondo pela força. Na visão dele, o mal, ou essa vertente agressiva dentro do cristianismo, historicamente parece ter tido uma capacidade impressionante de prevalecer. Entendi. É uma leitura bem sombria da história cristã. E para dar uma base mais filosófica para essa crítica, o Jorge recorre a Feuerbach, no áudio, né? Ah, sim. Ludwig Feuerbach. Sobre a alienação religiosa. Isso. Aquela ideia de que ao projetar toda a bondade, justiça, poder, tudo de bom, num Deus externo, o ser humano se esvazia, se aliena da própria capacidade de ser bom, justo, poderoso. E como Jorge aplica isso? Ele parece dizer o seguinte: uma pessoa que é boa de verdade não precisa do cristianismo, não precisa de Deus para ser boa. Ela age bem por princípio ético próprio. E a pessoa que precisa da religião para ser boa? Aí vem a parte mais dura. A pessoa que precisa da ameaça do inferno ou da promessa do céu para não fazer o mal, essa pessoa, na visão radical do Jorge, não é boa de verdade. Seria, nas palavras dele, um psicopata numa coleira, contido só pelo medo da punição. Uau. É uma conclusão muito forte mesmo. E o que isso implica para ele, então? Qual a proposta? Implica uma conclusão bem radical que vai chocar muita gente, com certeza. Para ele, o objetivo não deveria ser tentar resgatar o cristianismo, achar a essência pura, separar o joio do trigo. Não. Então o quê? Pelo contrário, ele argumenta que o esforço deveria ser para trabalhar ativamente para eliminar a influência da Bíblia na sociedade. Eliminar a influência da Bíblia? Sim. Por considerar o livro inerentemente problemático, confuso, contraditório e, no fim das contas, perigoso, dado o histórico de uso para justificar a violência, opressão, controle social. Caramba, realmente radical. Muito. Então, para a gente resumir essa análise crítica do Jorge Guerra Pires, que a gente explorou, a ideia central dele é essa. A ligação que a gente vê hoje entre certas partes do cristianismo, poder político, ódio, exclusão, isso não seria um sequestro recente, um acidente. Seria um padrão histórico persistente, é isso? Facilitado talvez pela própria natureza dos textos e da instituição. Exatamente. Ele desafia essa noção de um cristianismo original puro ou de uma mensagem de Jesus que a gente possa isolar facilmente das consequências históricas que muitas vezes foram brutais. O caso Scopes, como a gente viu, é um exemplo histórico forte dessa dinâmica complexa fé, medo, racismo, política, bem antes do que a gente chama hoje de nacionalismo cristão. Pois é. A crítica do Jorge força a gente a encarar essa ambiguidade, essas contradições dentro da própria tradição cristã de uma forma bem direta. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Que sai um pouco da análise dele, mas que ela provoca. Qual questão? Se essa perspectiva do Jorge estiver correta, ou mesmo parcialmente correta,
Se a própria estrutura e os textos do cristianismo historicamente abriram espaço tanto para atos incríveis de compaixão quanto para atos terríveis de violência e opressão, então que tipo de responsabilidade ética e social fica para quem continua a promover esses textos, essas estruturas hoje no espaço público? Exato. Cuiu uma sociedade que quer ser democrática, pluralista, baseada em direitos humanos, lida com um sistema cultural, religioso, que, segundo essa crítica forte, carrega elementos problemáticos, potencialmente perigosos, mesmo que, ao mesmo tempo, possa inspirar bondade em muita gente. São perguntas bem complexas, né? Sobre crítica secular, interpretação de textos sagrados, a relação sempre tensa entre religião e Estado democrático. Exatamente. Fica aí a provocação para continuar pensando sobre isso. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.